Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco como é que funciona o tratamento cirúrgico para resolver a doença de hemorroidas. A cirurgia ela vai ter indicação para o paciente que tem uma doença em estágio mais avançado, o paciente que já não vai ter melhora com os tratamentos de medicação, que mesmo mudando os hábitos do dia a dia não vai ter resolução, é um paciente que não tem indicação de fazer ligadura elástica. Então a última opção para esse paciente é o procedimento cirúrgico, que pode ser feito em várias modalidades diferentes. Eu não vou aqui entrar em detalhe sobre uma metodologia cirúrgica ou outra. Pode ser feita pela técnica de Ferguson, a técnica de Milligan-Morgan, pode ser feita uma técnica chamada Obando, existe uma técnica que cai em desuso chamada Whitehead. Então a questão desse vídeo não é entrar em detalhe técnico, é simplesmente dizer que se trata de uma doença com base nos vasos sanguíneos da região do ânus. Então, é necessário fazer ligaduras, pontos internos, porque se eu simplesmente corto o vaso sanguíneo, ali vai sangrar. Então, faz parte da metodologia cirúrgica pontos internos. Nenhum ponto desse vai ser removido no pós-operatório. É usado um fio especial, um fio absorvível. O próprio corpo vai conseguir destruir esse fio, absorvê-lo aos poucos, sem necessidade de ter que retirar no pós-operatório. A cirurgia de hemorroidas, infelizmente, é uma cirurgia incômoda, mas quando o paciente sai com a medicação certa, de analgésico, de anti-inflamatório, de uma medicação emoliente fecal para deixar as fezes mais pastosas, ele consegue ter um pós-operatório mais confortável. Então, os primeiros dias costumam ser mais chatos, mais incômodos, mas aos poucos o paciente vai melhorando, e com pouco tempo, algumas semanas, 2, 3 semanas, a melhora já é muito evidente, a qualidade de vida começa a voltar para esse paciente. Vou mostrar um detalhe da anatomia dessa figura para ajudar a entender uma situação que é muito comum para os pacientes que têm hemorroidas muito avançadas. Nessa imagem a gente vê que os principais locais para surgimento das hemorroidas são nesses locais aí na região do ânus. No quadrante anterior direito, no quadrante posterior direito e no quadrante lateral esquerdo. Então se a gente observa o paciente como se o ânus fosse um relógio, então uma hemorroida ficaria às 3 horas da tarde, outra ficaria às 7 horas e outra mais ou menos ali às 9 horas. Então essas são as localizações mais comuns da doença de hemorroidas. A gente precisa fazer a cirurgia retirando tanto a parte dilatada do interior do canal anal, quanto também aquela parte que dilata para fora, que promove um esticamento, vamos dizer assim, da pele. Então a ferida da cirurgia, ela começa no interior do canal do ânus e ela termina por fora. Isso é o que incomoda o paciente, porque o paciente vai precisar continuar fazendo cocô. Ele não vai deixar de fazer cocô. Isso não pode acontecer. E a passagem das fezes no canal do ânus no pós-operatório é o principal incômodo desse paciente. Então, quando a gente coloca as medicações corretas, a medicação para deixar as fezes mais pastosas, orientando banhos de assento, então o paciente tem tudo para ficar bem no pós-operatório. Essas localizações que eu mostrei aqui da doença de hemorroidas é para dizer o seguinte: olha, muitas vezes é necessário mais de uma cirurgia para resolver toda a doença de hemorroidas do paciente. Muitas vezes a gente não consegue resolver tudo em uma cirurgia só. E isso é explicado por conta dessa figura. Quando eu faço a retirada de cada hemorroida dessa que está nessa localização, eu crio feridas. Essas feridas elas não podem encontrar uma com a outra. Elas precisam ter entre elas um tecido normal, uma pele normal, uma mucosa normal. Porque se uma ferida encontra com a outra, eu tenho uma área que vai cicatrizar que é muito grande
e eu posso fazer uma cicatriz que envolve todo o ânus do paciente. Você já tocou numa cicatriz? Não precisa ser no ânus, qualquer lugar. Você já tocou na cicatriz de alguém? Você percebe que aquele tecido de cicatriz ele é diferente do tecido normal? Ele é mais duro, ele é menos móvel? E se isso acontece na região do ânus, na circunferência, o ânus vai perder a sua elasticidade, a capacidade de abrir e fechar para a passagem das fezes. Isso causa uma complicação muito grave da cirurgia, que é chamada estenose. Então, para evitar a estenose do ânus, que é a formação de uma cicatriz que faz a circunferência dar a volta no ânus, muitas vezes a gente evita fazer todas as retiradas das hemorroidas no mesmo momento. Então a gente tira uma, aguarda, depois tira outra, aguarda, depois tira outra. Em alguns casos é possível fazer até duas, se elas estão mais afastadas, mas sempre respeitando que entre uma ferida e outra tenha uma parte de tecido normal para evitar que essas feridas se juntem, formem uma cicatriz grande envolvendo a região do ânus. Então, detalhes, como eu falei, de técnica cirúrgica, não é o momento aqui no vídeo, não é o propósito do canal, é simplesmente esclarecer algumas dúvidas que podem aparecer no consultório e falando sobre isso e saindo desse vídeo. Obrigado, vamos continuar atento para os próximos vídeos.